E hoje nós vamos iniciar a falar sobre Mateus 5 e 8. Mateus 5 e 8. No final, os irmãos me lembrem, eu quero saudar aí no final os nossos pré-candidatos que estão presentes e também mencionar os irmãos que estiveram os distritos. Vamos então falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 8. Saudando o Marcelo, missionário da África, que está conosco, com alegria, Marcelo, te receber aqui, Deus te abençoe, né? Pastor Marciano, ficou de estar conosco hoje, não sei se ele está entre nós, está ali o pastor Marciano, que vem lá do Campo do Rio Grande, agora está morando na vizinha cidade de Sapucaia, né? Depois do final quero te abraçar, né? Temos uma agenda para depois nós conversar. Vamos ler Mateus 5 e 8, diz o seguinte, meus amados: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos dizer todos em alto e bom som? Vamos lá? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sentem adorando ao Senhor. Meus irmãos, tem um corinho muito antigo que diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Há uma pergunta que no mesmo coro é respondido: quem tem as mãos limpas e o coração puro. São esses que habitarão no santuário do Senhor. E eu quero iniciar, irmãos, essa lição falando sobre que esta bem-aventurança, ela trata da essência da vida cristã. A essência da vida cristã, a essência, o centro, o principal, a maior importância da vida cristã é um coração puro. Essa é a essência, é a base fundamental de uma vida cristã, quem tem o coração puro. Irmãos, e esse é o alvo final da vida. Qual é que é o alvo final da vida? O que tu quer ver no final da tua vida? Eu quero ver Deus. No final de uma vida de batalha, de luta, de sofrimento, de renúncias, eu quero ver Deus. Por isso que Jesus, ao falar de bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E eu quero caminhar de uma forma tal, que no final da minha vida, no terminar do labor desta vida, como diz o hino, nós possamos ver Deus. Ei, qual é que quer encontrar Deus no final da vida? Levante a mão e adore a Deus. Jesus está dizendo, o final, o alvo principal da vida é ver Deus. Pois bem, se o alvo principal da minha e da tua vida é ver Deus no final desta vida, então precisamos ter um coração limpo. Pois bem-aventurado os que têm o coração, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Foi assim, irmãos, como Zaqueu, querendo ver Deus a todo custo. Zaqueu, ele queria ver Deus a todo custo, assim como ele. Nós também queremos ver a Deus a todo custo. Mas infelizmente, irmãos, assim como o próprio Zaqueu, que usou um método errado para fazer a coisa certa, muitas vezes nós usamos métodos errados para fazer a coisa certa. Zaqueu queria ver Deus, mas o método que ele usou estava errado. Nós jamais poderemos ver Deus, irmãos, subindo, ostentando. Jamais veremos Deus subindo, ostentando. Mas, meus amados irmãos, é possível sim nós ver Deus descendo. É possível nós ver Deus e recebê-lo descendo. Zaqueu, enquanto subia na árvore, num aspecto que poderíamos definir como ostentação também, ele enxergava de longe Jesus, mas depois que ele desceu, ele viu e pôde receber Jesus. Nesse reino, irmãos, para nós receber e ver Deus, precisamos descer. Zaqueu, irmãos, ele subiu.
com o coração sujo naquela figueira brava, mas desceu com o coração puro, com o coração limpo. Afinal de contas, irmãos, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque Zaqueu pôde limpar o coração, ele pôde ver e receber Jesus. Amém? Meus irmãos, só aqueles que reconhecem a sua total carência que poderão ver a Deus. Referência, irmãos, aos pobres de espírito, conforme o versículo 3 desse mesmo capítulo. Aquele que reconhece a sua total carência. Isso nos está trazendo a memória e nos levando a referenciar o capítulo, versículo 3, que é os pobres de espírito. É os que são aqueles que choram pelos seus pecados, conforme o versículo 4. Isso também, irmãos, pode ser cheios de Deus e mansos diante dos homens, conforme o versículo 5, que nós fizemos leitura e já pregamos nas mensagens anteriores. Só, irmãos, os que reconhecem que são pecadores podem ter os seus corações puros. Só quem reconhece que é pecador que pode ter os seus corações puros. E nós vamos, irmãos, interpretar esse texto a partir de suas 3 expressões principais que nós encontramos nesse versículo. Quais são? Coração, pureza e ver Deus. São as 3 principais interpretações que nós queremos dar nesse texto, que é coração, pureza e verão a Deus. E eu quero dividir, irmãos, essa minha mensagem em 3 tópicos principais, que vou pregar dividir em 3 mensagens, em 3 segundas. Então, se você quiser saber como é que ter o coração puro, limpo, não perca de estar conosco aqui nas segundas-feiras próximas, e você que está nos assistindo também não perder nenhuma das mensagens. Primeiro tópico que eu quero dividir, e esse eu quero meditar hoje à noite, é onde a pureza deve ser cultivada. Aonde a pureza deve ser cultivada. Segundo, o que significa pureza de coração? Vou falar na próxima segunda. E na terceiro tópico, a gloriosa recompensa de se ter um coração puro. Verão a Deus. Essa é a gloriosa recompensa. E eu quero que você ore por mim, para que Deus me dê o abrir da minha boca, falar a palavra que seja necessário falar, e alcance o teu coração, alcance a tua vida e alcance a tua alma. Veja bem, onde a pureza deve ser cultivada? Aonde deve ser cultivada? Primeiro, qual é o sentido bíblico de coração? A pureza deve ser cultivada no coração. E qual é que é o sentido bíblico para coração? O coração, meus irmãos, ele é tido como centro da personalidade. Essa é uma definição do coração. E não indica somente a sede dos afetos e das emoções. Porque nas Escrituras, irmãos, o coração, ele inclui mente, ele inclui emoção e inclui vontade. À luz da Bíblia, coração, irmãos, ele inclui mente, inclui emoção e inclui vontade. E ele fala, irmãos, do homem na sua totalidade. Quando a Bíblia fala sobre o coração, está falando no homem na sua totalidade, ou seja, na sua mente, nas suas emoções e também na sua vontade. Jesus aqui, ele está falando que a pureza, ela deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. É isso que Jesus está dizendo, que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. Nenhuma área da nossa vida deve ficar impura. Todos os corredores devem recorrer e correr por lá a pureza do coração. Por exemplo, os nossos pensamentos devem ser puro. O pensamento deve ser puro. As nossas emoções devem ser puras.
E eu não quero entrar profundamente sobre os pensamentos, porque só sobre isso nós pregaríamos uma mensagem. Mas os pensamentos nossos devem ser puros. Vou citar alguns textos na sequência, que vai falar sobre isso. As nossas emoções, irmãos, devem ser puras, porque nós somos feitos de emoções. E eu costumo dizer que nós nunca devemos tomar nenhuma atitude sobre o efeito de grandes emoções, porque tem pessoas que têm emoções, a emoção do amor, a emoção da raiva, mas as nossas emoções, irmãos, devem ser puras. As nossas motivações devem ser puras. É uma área da nossa vida que a pureza, a limpeza deve percorrer, nas nossas motivações. E hoje eu estava aqui orando, irmãos, quando cheguei. Eu estava pensando, Senhor, que o nosso culto não seja um culto social, que eu não tenha que vir para a segunda-feira por uma obrigação, por uma exigência, por uma imposição, não, mas que a minha motivação de vir na segunda-feira é dizer, Senhor, eu quero vir aqui para me adorar o Senhor em primeiro lugar, mas eu quero aprender do Senhor, eu quero carregar as minhas baterias espirituais, para que na caminhada da semana, nas batalhas do dia a dia, eu possa sair daqui fortalecido para enfrentar essas adversidades. As nossas motivações, irmãos, devem ser puras. Só sobre as motivações, os irmãos sabem que nós poderíamos pregar tempo aqui. O que é que motiva nós fazer a obra de Deus? O que é que motiva nós trabalhar? O que é que motiva nós pregar? O que é que motiva nós orar? O que é que motiva nós evangelizar? O que é que motiva nós estar visitando? Qual é que é a motivação do nosso coração? E é uma das coisas que eu quero ressaltar. Devemos cuidar a motivação do nosso coração. Às vezes o propósito, às vezes o objetivo é correto, mas a motivação que nos leva a tentar realizar ou conquistar aquele objetivo está errado. Mas as motivações nossas devem ser puras, meu querido irmão, minha querida irmã. Outra área da nossa vida que deve ser visitada por essa pureza é os desejos e a vontade. O que é que nós desejamos? O que é que nós sentimos vontade? Deve ser purificado. Deve ser, meus amados irmãos, puro os nossos desejos e a nossa vontade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 vai dizer o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. Deuteronômio 6 e 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É assim, irmãos, que devemos servir a Deus, de todo o coração. E a palavra que Deus nos adverte deve estar guardada aonde? No teu coração. Por isso, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, segundo, o coração, irmãos, à luz da Bíblia, ele é a fonte de todas as nossas dificuldades. O coração, ele é a fonte de todas as nossas dificuldades. Jesus, irmãos, ele esclareceu lá em Mateus 15, no versículo 19, o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Vejam como Jesus tinha razão quando ele disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem tem no coração isso, irmãos, esses maus desígnios,
jamais verão a Deus. Ei, sabe como é que nós limpamos o coração? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus limpa, lava o nosso coração. É como o sabão da lavandeira, diz a Bíblia, que lava as nossas vestes. Assim a palavra do Senhor para o nosso coração. A palavra do Senhor, irmãos, ela é como o martelo que esmiuça a penha, e ela quebranta o nosso coração. Por quê? Porque do coração procede maus desígnios, procede homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por isso, irmão, Jesus tinha razão de dizer: bem-aventurado os limpos de coração, porque quem está com o seu coração limpo não tem mal desígnios. Preste atenção, quem está com o seu coração limpo não tem sentimento de homicídios, não tem sentimentos de adultérios, não tem prostituições, não tem furto. Quem tem o coração limpo não tem falso testemunho, não tem blasfêmia, porque o seu coração está limpo. Ei, irmão, não sei você, mas eu quero que essa palavra, antes de limpar o teu coração, alcançar o teu coração, alcance o meu, e eu saia desses cultos lavado pelo Senhor e pelo poder da sua palavra. Amém? Quem quer ser lavado pela palavra do Senhor? Nos conta uma história, meus irmãos, que um certo monge que estava num mosteiro chegou para o seu mestre e disse o seguinte para ele: eu vou parar de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia e eu não decoro. Eu saio da leitura e logo esqueço, não consigo decorar a Bíblia. Não consigo decorar os textos, eu vou parar de ler a Bíblia. Disse para o seu mestre. E o mestre disse para aquele jovem monge, disse o seguinte: pegue lá no paiol, no galpão, aquele cesto velho lá, e desça no riacho e encha d'água e traga para cá. O monge, obediente ao mestre, pegou o cesto, foi lá, encheu de água e trouxe, mas nem bem saiu do rio, já estava seco o cesto. Chegou para o mestre e disse: o cesto, fiz isso, mas o cesto está vazio. Ele disse: volte lá e encha de novo. O monge obediente foi lá, encheu o cesto de água, trouxe, chegou e estava vazio. O mestre disse: volte lá e repita. E assim se repetiu por dezenas de vezes, até que o monge disse: não adianta eu ir lá buscar água com o cesto. Não adianta você ver que todas as vezes que eu busquei água com o cesto, eu voltei com ele vazio. E o mestre disse para ele: é verdade, está vazio o cesto. Mas lembra como o cesto estava quando tu começou a puxar água? Estava cheio de teia de aranha, estava sujo, estava barrento. Olha como está limpo o cesto. O cesto não armazenou água, mas a água que passou pelo cesto foi lavando o cesto e tornou o cesto limpo. Assim é você. Tu pode não decorar, pode não memorizar toda a palavra que tu lê, mas ao passar pelo teu coração, ela vai limpando, ela vai tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. Ei, irmão, a palavra do Senhor é como o sabão da lavandeira, que vai lavando as nossas vestes. Por isso, sempre que tu puder, ou seja, crie o teu ritmo de leitura bíblica, e sempre que puder, ouça a pregação da palavra. Ela vai passar pelo teu coração, e o teu coração não mais será o mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É um erro, meus amados irmãos, nós pensar que o mal está no meio ambiente, ou no ambiente onde vivemos, irmãos. Sabe por quê? Porque Adão, ele caiu no paraíso, ele caiu num ambiente perfeito. Às vezes nós pensamos, irmãos, que o ambiente onde nós moramos, no meio desse ambiente onde nós moramos, ele pode nos corromper, pode nos derrubar. E abre-se uma frase aqui, que diz o seguinte, que a ocasião faz o ladrão. Já ouviram essa frase? Quem já ouviu essa frase? A ocasião faz o ladrão. Alguém os outros já ouviram? Na verdade, essa frase está errada. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. A pessoa já tem tendência para isso, mas nunca tinha tido oportunidade. Meus irmãos, a pessoa que vive uma vida de coração limpo, irmãos, pode ter ocasiões para cair, mas ele sabe que deve ser conservar e se cuidar. Adão caiu, irmãos, no paraíso, num ambiente perfeito.
Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz o seguinte: o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? O coração do homem é enganoso, diz o texto sagrado, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É o nosso coração que é enganoso, irmãos. Por isso, quem tem que ser Senhor, quem tem que ser entronizado no nosso coração é Jesus. Se Ele for Senhor do nosso coração, estiver entronizado em nós, irmãos, Ele não deixará o nosso coração nos enganar. E eu combinava com a irmã Vera sobre uma campanha de oração que vamos iniciar, eu e ela. E eu orava hoje durante o dia dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me oriente, porque às vezes o nosso coração pode nos enganar, às vezes o nosso entendimento pode nos levar a errar, mas se Deus nos der o entendimento, Ele vai nos abençoar. Irmãos, John Luke, Augusto Comte, irmãos, Jean-Jacques Rousseau, quem já não conheceu esses famosos? Eles estavam equivocados, irmãos, acerca do homem. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que o homem era, meus amados irmãos, fruto do meio. Ou seja, o homem é decorrente do meio que vive. É fruto do meio, uma corrente desses socialistas que pensam que o homem é fruto do meio. Desses pensadores, alguns que eu citei. Mas não, meus amados, olha como Davi orou no Salmo 19:14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ou seja, meus amados, quando o evangelho entra, quando a palavra de Deus entra na tua vida, não interessa o meio que tu mora, viva a vida que tu vive lá no bairro, as pessoas que circulam você, o meio que tu vive, ele é transformado quando você tem um coração limpo, quando você tem um coração puro. O meio, irmãos, é mudado pelo poder da palavra, pela transformação do homem. Perceba o que Lucas escreve no capítulo 6, versículo 45. Ele vai dizer o seguinte, irmãos, que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem do seu mau tesouro tira coisas má. A boca fala do que sobeja o coração. Traduzindo, irmãos, a boca fala o que o coração está cheio. Você vai falar aquilo que tu colocou no coração. Se o teu coração tem palavra de Deus, você vai falar palavra de Deus. O Salmo 45:1, irmãos, olha bem o que diz: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro, ou de um capacitado, de um experiente, do exímio escritor. Olhe bem, irmãos, o meu coração ferve com palavras boas. Quem é que pode ter palavras boas no coração? Quem tem Deus no coração. E quem tem o coração limpo. Irmãos, olhe bem, é do que será que se enche o coração? Do que, irmãos, do que será que nós enchemos o coração? Primeiro, do que os olhos veem, nós enchemos o coração. Segundo, do que os ouvidos ouvem, nós enchemos o coração. Pelo que os olhos veem e o ouvido ouve, isso nós enchemos o coração. É por aí, são esses dois mecanismos, esses dois meios, irmãos, que nós enchemos o coração. Por isso a Bíblia vai dizer em vários lugares, não coloque nada, coisa impura diante dos teus olhos, porque é por ali que tu enche o teu coração. Olhe bem, meus irmãos, no que está escrito lá em Mateus 6:22, falando sobre os olhos. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso.
Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Meus amados, a candeia do corpo é os olhos, ou seja, é por aqui que entra as coisas, é aquilo que tu visualiza, porque através dos teus olhos, se os teus olhos forem bons, ou seja, tu cuida o que tu coloca diante dos teus olhos, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus e tiverem trevas, quão grandes trevas serão essas tais? Ei, irmão, é pelos olhos que tu alimenta o coração, é pelos olhos. E você vai concordar comigo que nós vivemos no tempo das imagens, da poluição visual, a poluição visual. E essa poluição visual, ela é perniciosa, ela é pecaminosa. Alguém, para fazer propaganda de um parafuso, coloca a mulher seminua para fazer a propaganda, não é verdade? Outdoors sensuais. É comum, irmãos, vocês sabem disso, que vocês que navegam, que pode estar navegando num site honesto, bom, mas é comum quando tu vê, tu entra ali, alguns vírus trazendo imagens, trazendo sugestões de sites para despertar a curiosidade. E o homem que não tem, irmãos, um coração limpo, ele olha imagens sensuais, ele olha imagens, meus irmãos, ali, que o Satanás se encarrega de jogar na tua página, ali, e você não tem o coração limpo, logo tu vai dar um cliquezinho, tu vai olhar para o lado, olhar para trás, ninguém está vendo, ninguém está visualizando, eu vou entrar. Sabe por quê? Porque você ainda está com o coração contaminado, mas quem tem o coração limpo, que é lavado pelo Senhor, quando entra essas tentações, que todo homem, toda mulher são tentados, ele vai dizer, isso não é para mim, eu não posso sujar o meu olhar, o meu coração não pode ser sujo, porque já foi limpo pela palavra, e a Bíblia vai dizer, vós que sois limpos pela palavra, não deve voltar a sujar as velhas práticas, os olhos, irmãos. E hoje, irmãos, eu entendo por que os pastores do passado proibiram a televisão, proibiram a internet, era no anseio de dizer, eu quero ajudar os crentes, no anseio de dizer. Hoje obviamente que é impossível, proibições não tem mais, é questão de conscientização. Por isso essa noite eu vim dizer para você, cuide do que tu coloca na frente dos teus olhos, porque isso vai encher o teu coração, vai encher o teu coração, irmão, tu recebe, tu vê por ali. Os ouvidos, irmãos, é outra forma de nós encher o coração. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo e ouvir pela tudo aquilo que vem de Deus. Acrescenta a nossa fé. Nós enchemos o coração com aquilo que nós ouvimos. O que é que tu tem ouvido? O que é que tem alimentado você? Irmãos, os irmãos sabem que nós agora, e eu quero aproveitar fazer um apelo aos meus obreiros, aos meus irmãos. Nós vamos ter que fazer uma força-tarefa para nós trazer os crentes de volta para a igreja. Sabe por quê? Por causa dessas duas fontes que eles alimentaram muito na pandemia. Ouvindo o que não devia e colocando coisas impuras diante dos seus olhos. Crentes que eram avivados, irmãos, se nós não for lá buscar agora, não fazer campanha de oração, de jejum, para Deus descontaminar, para Deus limpar aquilo que durante todo esse período, não entenderam, irmãos, que houve dois mover no mundo espiritual, preste atenção a essa palavra, houve dois mover no mundo espiritual nessa pandemia, o mover do mundo espiritual de Deus e o mover do mundo espiritual do diabo. Repito, houve dois mover espiritual nessa pandemia.
o mover espiritual de Deus e o mover espiritual do diabo. E aquele, meus amados irmãos, que se jogou no mover espiritual de Deus, estão ansiosos para sair dessa pandemia, para fazer mais para Deus, para estar servindo a Deus, porque ele deixou ser movido pelo mover espiritual de Deus. Mas infelizmente nós temos um número, e poderá assustar esse número para nós, que deixaram se mover pelo mundo espiritual do inimigo, que se moveu, persuadindo, despertando, usando seus mensageiros para poder levar diante dos olhos, dos ouvidos, dos crentes, para mover o mover estranho, diabólico nos corações. Mas essa noite eu me levanto aqui para trazer essa palavra, que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Querido irmão, é o momento da igreja mostrar para que veio nesse mundo tenebroso. Aleluia. Eu vou deixar você adorar a Deus. Eu vou deixar você participar desse culto essa noite. Eu não quero que você seja só ouvinte essa noite. Você que é espiritual e está entendendo a profundeza dessa mensagem, eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você dizer: Senhor, precisamos que essa palavra cale nos nossos corações. Aleluia, pode adorar a Deus, pode adorar a Deus. Aqui não é um culto que eu venho emocionar você, eu venho trazer a palavra, e o que pode gerar avivamento em você é a palavra, não é o meu discurso aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Querido irmão, guarde o que eu vou dizer. Deus chamou nós para enfrentar essa pandemia, pastor. Meu Josias, essa pandemia, irmão Gustavo, nós poderíamos não estar mais aqui, mas Deus chamou nós para enfrentar essa pandemia. Aleluia. Deus chamou você para estar cuidando daquela congregação nessa pandemia. Deus chamou você para cuidar daquele distrito, cuidar daquele departamento nessa pandemia. Deus sabia que precisaria de homens nesse momento, que a frieza bateria nas portas, que as pessoas estariam se contaminando, mas Deus contou com você, conta comigo. E eu quero convidar você, obreiro, a nós dobrar o joelho e dizer: Deus, se o Senhor contava comigo para essa pandemia, eu estou aqui para me ajudar a buscar os meus irmãos que foram contaminados, e eu quero trazê-lo a estar na sua casa. Aleluia. Irmão, precisamos redobrar o trabalho, precisamos redobrar as orações, o jejum, meus companheiros. Eu conclamo meus companheiros a isso, a nós buscar mais a Deus. A nossa igreja precisa de nós, os nossos irmãos precisam de nós, irmãos que estão enclausurados, irmãos, nos seus apartamentos, nas suas casas, temeroso, contaminado alguns, mas eu e você, Deus conta com nós nesse período. Aleluia. Irmãos, essa é uma linha tão estreita, irmãos, tão estreita, que a Bíblia vai dizer em Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Meus irmãos, os olhos e os ouvidos, eles são receptores. Os olhos e os ouvidos são receptores. Só pode entrar por aí alguma coisa no teu coração. Os olhos e os ouvidos são receptores. O coração, irmãos, é o armazenador. Os olhos e os ouvidos são receptores. O coração é o armazenador. E a boca, o que é? A boca é o transmissor, é o que transmite. E a boca não pode transmitir o que não tem lá dentro. E lá dentro não pode enviar para a boca aquilo que os olhos não viu e o ouvido não ouviu. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aquilo que o ouvido não ouviu, e os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, mas subiu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Ei, irmão, Deus tem coisa boa para nós, Deus tem bênção para você, não esqueça disso.
os olhos e os ouvidos são os receptores, o coração é o armazenador, mas a boca é o transmissor. Tu não pode falar o que tu não tem dentro do coração. Glória a Deus. Algumas pessoas, irmãos, elas colocam para o coração coisas que não deviam colocar. E algumas pessoas, irmãos, elas tratam os seus pecados como Joquebede, irmãos, tratou o seu filho Moisés. Trata os seus pecados como Joquebede tratou o seu filho Moisés. Esconde os seus pecados num cesto de betuma, um cesto betumado. Esconde. Deixam por um momento os seus pecados, mas ficam de olho neles. Foi isso, meus irmãos, que Joquebede fez quando quis esconder Moisés. Colocou num cesto betumado e ficou cuidando de longe. Tem pessoas que fazem assim com seus pecados. Buscam avidamente, irmão, seus pecados para alimentá-los. Tem pessoas que vivem assim. Este é a verdade, este é um método legítimo de cuidar, irmãos. Porém, não é um método legítimo, não é um método de nós cuidar pecado. Pecado não precisa ser cuidado, não precisa de cuidado. O pecado precisa, irmãos, de desprezo, de abandono. Nós temos que desprezar, abandonar o pecado, jamais guardar, jamais ficar observando o pecado. Não, meus irmãos. O escritor aos Hebreus escreve no capítulo 12, no versículo 1, diz assim, ó, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Glória a Deus. Por que a pureza deve ser principalmente no coração? Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Por isso que a pureza tem que ser no coração. A pureza não pode ser, irmãos, exterior, mas a pureza tem que ser interior. Por que não deve a pureza ser apenas exterior? Porque ela é aparente. E Deus, irmãos, Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Às vezes nós nos postamos, irmão, com uma presença de santo. Nós vestimos um terno, uma gravata, carregamos uma Bíblia, andamos numa pose, usamos às vezes até um linguajar, mas Deus, irmãos, olha o interior. Deus não olha o exterior. O exterior é enganoso. Jesus, ele condenou inclusive, irmãos, a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Os fariseus mantinham uma santidade exterior e Jesus disse, isso é hipocrisia. Por fora é lindo, mas por dentro é impuro. Eles limpavam, diz a Bíblia, o exterior do copo, mas havia sujeira dentro do copo. Aleluia. Pesada essa palavra, mas ela limpa. Ela limpa. Quantos de nós que pensamos que o exterior diz isso? Eles eram, irmão, diz a Bíblia lá em Mateus 23, 25 e 27, eram como sepulcros caiados, por fora bem pintado, bem ordenado, mas por dentro oco. A minha mãe dizia, por cima topes e renda, por baixo Deus que me defenda. A aparência, o exterior, viu? Os fariseus eram bons, irmãos, apenas na aparência, por isso Jesus disse lá em Mateus 5,20, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós não podemos ser que nem os escribas e os fariseus, que só são exteriorizados, só de aparência. Deus não quer olhar para mim e enxergar uma aparência bonita, não. Ele quer olhar para mim e ser diferente do que aquela figueira que ele chega e tinha cheio de folhas, lindo,
encantava, era encantador, dava para tirar foto de linda aquela figueira, mas Jesus chegou na figueira e entre os galhos começou a procurar fruto e não encontrou nada, porque era aparência exterior, o interior não tinha nada. Jesus disse: seque figueira, e diz a Bíblia, nunca mais não deu figo, aquela figueira secou imediatamente e os discípulos ficaram estarrecidos. Deus não quer que nós vivamos de aparência, Deus quer que eu e você viva de uma vida interior limpa, de um coração puro. Aí, irmão, quando nós somos assim, nós não somos de dar tapinha nas costas. Nós não somos de dar tapinha, abraço, beijo, virar as costas e punhalada. Não, nós somos limpos. Nós não falamos o que a pessoa quer ouvir, nós falamos verazmente segundo o nosso coração. Coisa mais triste do mundo, tu falar com pessoa que tu não consegue. É, como dizia minha mãe, ela tinha muitas expressões, é labiosa. Labiosa, na tua presença, cheia de lábia, cheia de amorzinho, e tem a facilidade de dizer eu te amo, mas o interior não é nada disso. Ei, irmão, Deus abomina a hipocrisia. Se não ama, não ama. Se ama, ama. Se é leal, é leal. Se não é, tem que dizer. Isso é o que Deus quer de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. Seja sincero. O que é ser sincero? É sem será. Me caminho para o encerramento, irmão, por causa do horário. Mas vocês vejam que tem coisa para limpar o coração. Aleluia. Glória a Deus. Essas minhas pregações, viu, Leonardo? Essas minhas pregações, irmão Gustavo, você me coloca em alguma situação. É que nem quando eu prego em casamento. Eu tenho que pregar em casamento, dizer como deve ser o marido, e depois chega em casa, a Manvera anotou todos os tópicos de como deve ser o marido. Eu entro nessas, que eu tenho que pregar e viver. Glória a Deus, estou usando isso para brincar, mas os irmãos sabem que antes de nós pregar, nós temos que viver o que pregamos. Mas eu quero dizer para mim, para você que está aqui essa noite, a partir desses cultos de segunda-feira, que estamos pregando a Bíblia, não estamos brincando aqui, ninguém de nós pode mais se sentir no direito de errar, porque agora nós não somos mais ignorantes. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A partir dessas mensagens claras, com nitidez, com linguajar simples, que é a minha característica, um linguajar que todo mundo entende, não tem mais como dizer, eu não tenho que ter o coração limpo, porque a palavra está dizendo, bem-aventurado os limpos de coração. Porque o coração, irmãos, é um lugar da morada de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos, queridos, entender que a pureza deve ser principalmente no coração, porque ela é a morada de Deus. Onde é que Deus habita em nós? No coração. Deus habita no coração. Se o nosso coração, irmãos, ele é o templo do Espírito, se o nosso corpo, irmãos, é o templo do Espírito Santo, irmãos, o coração é o santo dos santos. Se nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o coração é o santo dos santos, é o lugar mais santo nosso, tem que ser o coração. Queridos irmãos, é o lugar que Deus habita. Ele não habita em templo sujo, diz a palavra. Se você quer que Ele habite aí, se eu quero que Ele habite aqui, eu tenho que lavar o coração, eu tenho que limpar, não é com que boa, não é com detergente, mas é com a palavra de Deus que limpa. O coração é o santo do santo. Deus habita, irmãos, com o abatido e contrito de coração. Olha o que diz Isaías 57:15, e eu tenho que encerrar por causa do horário. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos. Deus habita no coração contrito.
Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 3, 17, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, o coração, irmãos, puro, o coração puro, irmãos, é o paraíso de Deus. O coração puro é o paraíso de Deus. A Bíblia vai dizer que na virada do dia, ele ia no paraíso visitar Adão. Ei, irmão, um coração puro é o paraíso de Deus. Ele quer visitar você a cada dia, porque o teu coração puro é o paraíso de Deus, onde ele se deleita, irmãos, em habitar. Ele se deleita em habitar num coração puro. E encerro agora, meus irmãos, dizendo que quais os sinais de um coração puro. Um coração puro, irmãos, serve a Deus com integridade. Quem tem o coração puro, irmãos, faz as coisas com sinceridade. Quando os seus lábios estão orando, o seu coração está orando, como Ana fez. Ana orava, diz a Bíblia, com o coração e não saía a palavra, só balbuciava na boca dos lábios, porque orava com o coração. Quantas orações que nós fizemos e o coração nem sabe que estamos orando. Ei, mas a nossa oração, irmãos, deve ser do coração puro. Quando seus lábios, irmãos, cantam, ele está adorando de coração ao Senhor. Efésios 5,19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Deus ama, irmãos, o coração quebrantado, mas não o coração dividido. Oséias vai dizer isso, 10:2, o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Ele derribará os altares deles, ele destruirá as colunas. Por quê? Porque Deus, irmãos, Deus, Ele ama o coração quebrantado, mas não o coração dividido. Você coloca em pé. Um coração puro, irmãos. Um coração puro, um coração puro, queridos irmãos, ele evita a aparência do mal. Um coração puro, ele afasta-se de toda aparência do mal. Um coração puro faz isso. Eu ouvi um pastor, amigo meu, que é um mentor meu, que tem me ajudado e muito, um grande líder do nosso país, que é um mentor meu, conversamos seguido. Ele disse para mim: Pastor Carlos, cuide quando vai falar com o sexo oposto. Ele disse: eu mesmo na igreja, quando eu vou falar com o sexo oposto, eu cuido a posição que eu fico, para que nenhum ângulo as pessoas olhem e tenha uma dupla interpretação. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu não posso criar aparência do mal. Billy Graham, irmãos, morreu há pouco, os irmãos sabem disso. Ele dizia que durante a sua vida nunca entrou no elevador onde tinha só uma senhora. Se ele estava no elevador e entrava uma senhora, ele saía do elevador. Coração puro, meus amados irmãos, ele afasta de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: abstendo-vos de toda espécie de mal. Jó 1:8 diz assim: disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Se desvia do mal. Mas às vezes a gente vê algum companheiro perguntando: onde é que tem mal aí, que eu quero ir lá? Onde é que tem uma página que eu devo acessar? Qual é que é a página mesmo, endereço, me dá um endereço, eu quero acessar. Estão procurando o mal, mas o coração puro desvia-se do mal. Ele não flerta com o pecado, ele não vive na região do perigo, ele não paquera a tentação. Ele foge do perigo como José na casa de Potifar no Egito. Ele foge porque respeita a santidade de Deus. Você lembra de José lá em Gênesis 39:9? Como pois posso eu cometer este grande mal e pecaria contra Deus? Ele foge da aparência do mal para não escandalizar os fracos.
não escandalizar os fracos. Romanos 15:1 diz o seguinte: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele foge, um coração puro, irmãos, ele foge da aparência do mal, para não ser pedra de tropeço para o ímpio. Ele foge, meus amados. Ei, esse é o coração que Deus quer. Verá a Deus quem tem esse coração. O fim dessa vida, verá a Deus quem tem este coração. Eu não sei você, mas eu sonho por esse coração. Eu peço a Deus por esse coração. Eu quero orar agora porque as horas correram. Mas na próxima segunda eu vou pegar o que significa pureza de coração. Eu acho que você deveria vir. Eu acho que você deveria dizer para alguém, eu acho que vale a pena ir lá. Você deve ir lá ouvir o pastor. Ele está comprometido com a Bíblia, ele está comprometido com a verdade, ele está comprometido não em me agradar, não me adular, não ganhar popularidade na igreja, não. Ele está comprometido com a Bíblia. Ele quer que o fim da tua caminhada se encontre com Deus. É isso que eu quero, irmãos, porque poderá, e eu encerro agora orando com os irmãos, poderá alguém, irmãos, ter nascido na igreja, ter frequentado escolas dominicais, ter sido apresentado na igreja, ser batizado na igreja, viver casado na igreja, apresentar até mesmo seus filhos na igreja, viver na igreja, morrer na igreja, ser velado na igreja e acordar na eternidade longe de Deus. Sabe por quê? Porque nunca se preocupou em limpar o coração da sua vida. Vamos orar. Quero que feche teus olhos e vamos orar nesse instante. Vamos fazer esse clamor. Vamos pedir ao Senhor para que Deus possa nos abençoar de maneira especial. Josias, vem fazer essa oração por gentileza. Por gentileza, faz essa oração. Isso. Passe aqui e ore a Deus. E o grupo já vai estar adorando ao Senhor. Vamos orar a Deus. Feche teus olhos. Irmão, vou fazer o seguinte. Coloque a tua mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração e nós vamos estar orando.